Boa noite a todos. Boa noite. E aí, Gui? Oi, Cris. Tudo bom? E aí, primo? Só esse Guilherme mesmo. Boa noite, Cris. Como você tá? E o Dani, tá bem? Gabi, né? Gabi. Começou, amor? Ou eu vou esperar mais? Espera um pouquinho só, um minutinho aí. Pastor Marcelo, Bom, pastor. rapaz. Bom, pastor. É, tô sabendo, você vai vir sábado, né, primo? Mas, vamos ver. Hein? Vamos ver. Um monte de coisa, mas o senhor arranja um tempinho aí, né? Em nome de Jesus. Começar então. Começa. Então vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IEJN Alphaville. Eu sou o Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Oi. Sejam bem-vindos à nossa live. Começamos agora às 21 horas de terça-feira. E quinta-feira também. E quinta-feira. Hoje nosso tema é Transições. É forte. Transição. Transição. O que é transição? Falar um pouco aí sobre o tema que foi abordado, né, no culto de domingo, para ver sobre a transição, falar sobre a parte da palavra do Senhor entre Abraão e Ló, né? Então, eu vou estar falando um pouco, mas tem referente à palavra que o Senhor deixou. E isso que tocou nas nossas vidas, principalmente na vida da Fernanda, né, como testemunho da graça do Senhor, para estar conduzindo isso, né, para a nossa restauração. E a gente vê que a palavra entra para estar nos libertando, nos falando, né, nos curando até de certas situações emocionais ou não, né? Então fala também sobre transições. São marcadas por um tempo de crise, tempo de conflito. Transições podem ser bruscas, né? E uma transição põe fim a um ciclo que abre um novo ciclo. Vamos ter que experimentar transições para poder crescer, né? E na palavra do Senhor que nos vem é Gênesis 13, 8. Disse, pois, Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. E fala um pouco alguns itens que a gente aborda para a nossa vida, né? Fala sobre a insuficiência do local, né? Porque uma coisa que se torna grande, né? O espaço fica pequeno, né? Que na verdade entre Abraão e Ló, eles tinham muito, né? Riqueza em termos que eles de tinham gado, conflitos. Né? Os pastores em si tinham muito conflitos, porque você tem mais, o outro tem menos, porque um tem menos, o outro tem mais, e como numa igreja hoje, seria assim, porque o outro tá subindo, o outro tá aí, aquelas coisas, sabe? Aquelas picuinhas. E fala o espaço, né? Por ser um local tão grande, acaba se tornando pequeno, né? Por ter muita coisa entre a criação que eles tinham, né? Verdade. E fala o que também? Sobre o Abraão, né? Estava tão convicto que era tempo de transição que ele decidiu se afastar, né? Então, nessa decisão fala também que portava uma palavra de bênção a Abraão, né? Ló escolheu o melhor lugar, né? Mas faltava honra no coração dele, né? Que aí diz isso que tocou, né? Muitos passam a vida inteira com medo de perder as pessoas, né? Até perceberem que, na verdade, eles são uma verdadeira perda, né? Sim, verdade. E eu estou puxando um gancho, né, de um testemunho, que eu e ele sempre pensamos assim,
família em primeiro lugar. Família não nossa, tá? Os familiares, os né? familiares. Só que a nossa cabeça doente era tanta. Família. O que que era família? Era eu, meu pai e minha mãe. E minha irmã. E dele a mesma coisa. Ele, os irmãos e a mãe e o pai. E pra gente não perder, sabe, o afeto, as coisas assim, a gente acabava relevando muitas coisas. Eu assim, deixa pra lá. Ih, tá dando uns negócios. Deixa pra lá. E isso foi. E um dos meus testemunhos foi uma das lives lá anterior, eu falava sobre a minha mãe, sobre ela ter vindo em casa, a história foi o seguinte. Nós estávamos vendo, numa das lives eu falei que nós estávamos vendo uma casa para ela morar. Só que o aluguel de São Paulo é muito caro em comparação com a cidade da minha irmã. E não conseguia comportar com o valor que ela estava sugerindo. E meu esposo ficou com dó de minha mãe, porque tanto que ela queria vir para São Paulo para ficar com as amigas, né, que é um direito dela. E acabamos cedendo, ele cedendo a casa para ele. Eu já tinha avisado a minha mãe, disse, olha mãe, eu e você não se dão muito bem. Ele tá te chamando, mas você sabe que eu não sou muito a favor disso. E ela consentiu. E deu no que deu. E chegou um ponto que eu falei para vocês que estava insuportável. Ou eu separava ela de casa, ou assim, a família toda estava ficando doente. E doente, mas eu achava que era algo normal, na verdade. E aí, quando eu perguntei para ela, vamos ver uma casa aqui em São Paulo? Nem que foi aqui do lado. Aí a Amanda e o Guilherme, olha você lá, vai todo dia lá para dar um oi. Mas ela, eu vou pensar. E aí, eu sei que a minha irmã entrou no meio disso e, enfim, ela que resolveu a vida da minha mãe, ela que depois de várias palavras abençoadas que ela falou para mim, ela chegou a um ponto que ela falou assim, que ela vai pegar e ela me acusou que eu tinha desonra. E aí isso ficou marcado para minha vida, porque eu ainda perguntei para os pastores se eu tinha desonrado a minha mãe. E na verdade, não, porque se você for ver o fruto disso da vida dela, o abandono que ela fez de várias coisas não condiz com o que ela tinha falado. E isso a gente chama de ponto de Satanás. Tá lá no meio e dá uma cutucadinha assim, olha, você tá vendo? Você desonrou sua mãe. E aquilo, depois que eu descobri que isso era algo que estava atrás dela, que estava me acusando, né? Que seria algo ruim. E aí, o que a gente percebeu depois que minha mãe foi embora? Que tudo ficou bom. Nunca mais aqui a gente brigou, nunca. Né? E o que eu tinha falado, claro, né? Mas assim, todo mundo ficou sadio, todo mundo ficou bem. E muitas pessoas chegam para mim e falam da minha mãe, que ela que ela não está feliz. E eu falei assim, mas foi uma decisão dela, não foi a minha. Ela podia muito bem ficar perto de mim aqui, do lado. Mas e dos netos. Mas ela abriu, eu falei assim que ela perdeu o maior bem da vida dela. O maior bem da vida dela é os netos, porque ela nunca teve como algo importante na vida. Não tinha problema. Mas eu sabia que ela tinha esse carinho pelos netos. Mas eu tinha comentado com ela que ela perdeu o maior bem da vida dela pelos netos. E meus netos conversam tudo, mas não, vamos dizer assim, não é que não sentem falta. Eles perderam essa conexão depois que meu pai faleceu com a minha mãe.
depois que viu que minha mãe, ela me maltratava muito. Entendem? Entendem o que eu tô falando para vocês? É o que tá por trás do fruto. Então o espaço, né? A palavra de Jesus chegou a um ponto do espaço que eu tô mostrando para vocês. É isso, né? Desse contexto de que o que fala, meu esposo acabou de falar, ela teve uma perda. Ela podia muito bem ter ficado aqui do lado. E assim, é lamentável, né? Às vezes, hoje a gente eu escrevi que eu amo ela, passamos umas fotos do que ocorreu ontem na Rede Pérolas, que foi uma bênção, né? O quanto ela podia até estar comigo, feliz, conversando com outras pessoas, falando de Jesus. Entenderam? O que é prosperidade, o que é transição? A gente vê também muita coisa, né? Quando o Senhor pediu para confiar nele, a gente ficou. Ele pediu para afastar, como Abraão, né? Da sua parentela, e a gente ficou vendo como que a gente vai afastar, né? Deus falou assim: eu vou pôr a prova, né? E algumas situações em eventos da igreja, justamente naquele dia tinha um aniversário, justamente naquele dia tinha um evento dos familiares. E aí Deus colocou essa decisão tanto para mim e para ela: a gente vai ou vai ver os familiares, né? Então, Mas não era de vez em quando, era todo final de semana. Então, pra gente era difícil. Ou a gente escolhia os caminhos. De vez em quando, sim, é um aniversário muito importante, sim, ainda nós vamos. Mas, tirando isso, a gente... a sinceridade, às vezes... né, assim... às vezes a sinceridade machuca. Então, a gente não fala. É melhor a gente não falar. Não é isso, amor? então, Melhor a gente não falar. a gente vê, né, que Deus... A gente fala assim, que às vezes tinham reuniões, principalmente lá na minha mãe, né, assim, o convívio de outras pessoas, estou dizendo, não é só da minha mãe, em vários lugares. Você vê que você não tem conteúdo, você não acrescenta nada na sua vida. Só tem fofoca. Você viu, tá fulano. Aí você fica pensando assim, ah, legal. Mas não vejo que isso aí era uma coisa de Deus, uma direção de Deus, ou algo saudável. Não precisa, vamos tirar a palavra Deus, mas algo saudável. Pensa, se a gente como um ser humano tem que pensar sensato. Não é isso, amor? Sim. Então, a mensagem que Deus deu ali foi assim, que ele iria trazer uma nova família, né? A gente entender como assim uma nova família, Uma né? nova família. E aí, hoje frequentando a igreja onde a gente está, né? A gente vê que Deus deu uma família em Cristo, Enorme. né? A gente vê muitos lá, até quem está aqui, a nossa filha aí de coração, a Alessandra também, o pastor Marcelo. Então a gente vê assim, essa comunhão, um amor, né? Um pelo outro. Tem sempre, né? A gente conversa, não só com as coisas de Deus, mas como uma amizade, é uma família mesmo, né? Não que eu vou comparar com meus familiares, não é que eu não goste deles, mas a gente está alinhado no mesmo propósito ali, né? De estar em comunhão, Deus em primeiro lugar, né? E isso vem transformando, né? Não só nossas vidas, né? Esse aprendizado que a gente vai caminhando, né? Dia a dia, né? E um ajuda o outro, né? Então, é isso que foi falado nessa mensagem, que tocou o nosso coração. E vamos seguir em frente, né? Amém. Então vamos orar, né, amor? É porque é um tempo assim que a gente tem que dividir entre os outros irmãos, né? Que também estão fazendo a live. Para dar tempo, né? Também não ficar preso em um só, né? E essa comunhão de um tá vendo o outro, né? E agradecendo até o pessoal que tá na live aqui ao vivo, né? E Entre nossos parentes também, e aqueles né? que vão entrar também. Agradecer mesmo por esse Carinho. carinho e essa força aí de levar a palavra do Senhor aí Amém. a todos, né?
Então, fazer uma oração, agradecendo o Senhor, né, por esse momento, Sim, né? Pai. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse tempo, né, pela essa comunhão que o Senhor nos deu, de dar a palavra, de testemunhar da graça do Senhor para nossas vidas, né? E abençoar, Senhor, abençoar todos que estão nessa live, Senhor, e abençoar todos que vão vir depois, né? Agradecendo porque o Senhor é bom, Sim, tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E que o Senhor coloque mesmo na vida de todos que vão vir depois essa resposta que a gente ouve de pessoas que ouviram através de uma palavra, né? Foram vidas que foram transformadas, libertas, num propósito de entender também nessa comunhão que a gente está tendo entre família e igreja, família em casa, e que o Senhor transforme vidas, Senhor. Agradeço ao Senhor por esse tempo, colocando mesmo a vida de todos, colocando o Senhor nas suas mãos mesmo, que o Senhor transforme, liberte e abençoe, Senhor, imensamente a vida de todos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Obrigada, gente. Então, aproveitando para convidar vocês para o culto de amanhã, quarta-feira, sobrenatural. Se vocês puderem ir lá, pode ser assistir online, mas a gente vai estar lá amanhã, né, para dar um oi para vocês, tá bom? Fica aonde, amor? Nossa igreja? Na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Sim. Curte, compartilhe. E siga a gente também no YouTube, se você quiser também escrever, né, no WhatsApp, para dar risada, conversar, tá bom? Tá bom? Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. Jesus ama vocês, tá bom? Beijos.